Olá, meu nome é Lionísia Xavier, podem me chamar de Lia. Eu estou gravando esse vídeo para o curso de Pedagogia da Universidade Católica de Brasília, para o curso Pensamento e Linguagem. Antes de iniciar, gostaria de comunicar ao professor que eu fiz uma cirurgia de blefaroplastia, que é uma cirurgia nas pálpebras, e aí estou com o olho bem inchado e não muito agradável para aparecer no vídeo. Por isso, vou gravar somente a minha voz, junto com os slides que eu preparei para essa apresentação. Eu vou falar sobre o desenvolvimento da linguagem, segundo Vygotsky. O desenvolvimento da linguagem está intimamente ligado ao crescimento cognitivo e à formação do pensamento. Para o Vygotsky, a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação. É uma ferramenta, mas é também uma ferramenta fundamental para organizar ideias, para resolver problemas e regular o comportamento. Vygotsky destacou que o processo da aquisição da fala passa por diferentes fases. A primeira delas é a fase da fala exterior. A fase da fala exterior é uma etapa importante no desenvolvimento da linguagem. Geralmente ocorre nos primeiros meses de vida de uma criança. Nessa fase, o bebê começa a emitir sons, que não necessariamente são palavras, mas esses sons são cruciais para o desenvolvimento da comunicação e da linguagem. Essa fase da fala exterior possui algumas características. A primeira característica é a vocalização e sons não verbais. O bebê começa a produzir uma variedade de sons, como gritos, balbúcios, gargalhadas. Esses sons não têm significado linguístico imediato, mas são fundamentais para a construção da comunicação. A outra característica é o balbúcio, que por volta dos 6 meses, o bebê começa a emitir sílabas repetitivas. Embora esses sons não formem palavras, eles representam um marco importante no desenvolvimento da fala. O balbúcio ajuda a criança a experimentar com os sons e a coordenar a musculatura necessária para a fala. Outra característica é a imitação de sons, quando o bebê começa a imitar os sons que ouve, principalmente os de pessoas ao seu redor, as pessoas com que o bebê convive. E a última característica é a interação social. As interações sociais são fundamentais nessa fase. O bebê responde aos estímulos dos pais, responde aos estímulos dos cuidadores, com sons e expressões faciais, o que é um precursor importante para a conversação. Há algumas contribuições para o desenvolvimento da linguagem e comunicação, que é o vínculo emocional e a comunicação não verbal. As interações sociais nessa fase não se limitam ao uso de palavras, mas envolvem a expressão de emoções e a troca de sinais, como sorrisos e olhares e gestos. Tem também a imitação e aprendizado de padrões linguísticos, que é a capacidade do bebê de imitar sons que criam um padrão que será fundamental na formação de palavras e frases. O desenvolvimento cognitivo e social, que é onde a comunicação, nessa fase, a comunicação está intimamente ligada ao desenvolvimento cognitivo. O bebê aprende a associar os sons e as ações, e os objetos e as pessoas, desenvolvendo não apenas a linguagem, mas desenvolvendo também habilidades cognitivas que são essenciais para a compreensão do mundo. A outra fase destacada por Vygotsky é a fala egocêntrica. Para Vygotsky, a fala da criança passa por diferentes etapas, sendo a fala egocêntrica uma fase intermediária entre a fala exterior e a fala interior. Por volta dos 3 aos 7 anos, a criança começa a falar consigo mesma, em voz alta, especialmente quando ela realiza alguma atividade. Essa fala não é dirigida a outros, mas ajuda a criança a organizar a sua própria ação. Por exemplo, vamos supor, uma criança está tentando montar um quebra-cabeça. Aí ela fala consigo mesma, né? Agora vou colocar essa peça aqui. Não, essa peça aqui não, essa sim. Então, a criança começa a oralizar o que ela tem que fazer, e isso ajuda
ela organizar os seus pensamentos e as suas ações. A criança usa a fala como ferramenta de autorregulação. Controle de ações. A criança verbaliza etapas de uma tarefa, mantendo a atenção e evitando as distrações. A resolução de problemas. Ao falar em voz alta, ela consegue dividir o problema em etapas menores e avaliar quais são as melhores alternativas para solucionar determinado problema. E aí tem o planejamento. No planejamento, a fala egocêntrica permite que a criança organize mentalmente seus próprios pensamentos antes de executá-los, preparando o terreno para a próxima fala, que é a fala interior. Essa fase tem uma grande contribuição para o desenvolvimento cognitivo da criança. Desenvolve habilidades metacognitivas, facilita a aprendizagem independente e prepara para a resolução de problemas mais complexos. A outra fase, destacada por Vygotsky, é a fase da fala interior. De acordo com Levi Vygotsky, a fala interior destaca-se como a linguagem que se internaliza para se tornar um instrumento do pensamento. Aí vem a internalização da linguagem. Com o tempo, a fala egocêntrica se internaliza, transformando-se em fala interior, ou diálogo interno, que é silencioso e direcionado ao pensamento. E é uma evolução para o diálogo mental. A fala interior não é apenas ausente de som, não é apenas a ausência de som, é uma forma de organizar os pensamentos, planejar as ações e refletir sobre os problemas. Nesse estágio, a criança já não depende do suporte externo na linguagem. Ela consegue dialogar consigo mesma internamente e isso possibilita um pensamento abstrato e também reflexível. E qual o papel da fala interior na autonomia? A fala interior permite que o indivíduo controle e regule seu próprio comportamento, facilita a resolução de problemas complexos e esse processo é essencial para a autonomia intelectual. Esse processo de aquisição da fala impacta diretamente na prática pedagógica. Por isso, é de grande importância que o professor conheça essas fases, pois elas auxiliam ao educador a adaptar sua abordagem, respeitando o estágio de desenvolvimento do aluno e promovendo atividades que realmente favoreçam a transição entre elas. Além disso, permite enxergar a fala não apenas como comunicação, mas como ferramenta de aprendizagem e de construção do pensamento. Quando o professor considera essas fases, ele pode estimular a autonomia, a reflexão crítica, a capacidade de resolver problemas e o protagonismo do estudante de forma mais consciente.